What we gardena inhardagun. Se eu te falar que isso que eu acabei de dizer é inglês, você acreditaria? Você acha que você conseguiria entender o inglês que era falado há 1000 anos atrás? Ou há mais de 1000 anos? Na verdade, tem muitos nativos que não entendem também a língua inglesa, né? Muito provavelmente um nativo de língua inglesa teria tanta dificuldade quanto você. Talvez você, se você ouvisse a língua do latim, por exemplo, a gente também não conseguiria entender quase nada, né? Que seria a língua mãe de muitas outras línguas. Eu sou Gabriel Pietrazik e estou aqui para te ensinar um inglês que funciona no seu dia a dia, né? E hoje eu resolvi iniciar uma minissérie explicando um pouco sobre a origem da língua inglesa, que foi dividida em alguns períodos. Desde já eu peço desculpas pelos futuros NES, né? Inclusive acabei de falar um. Vício de linguagem é fogo, né? E como eu tô começando agora no YouTube e filmando assim, vocês imaginam quão desafiador é para alguém que está começando, né? Então já peço desculpa pelos futuros NES, que eu sei que vai acontecer, por mais que eu tente me policiar ao máximo. Mas estamos aqui para isso, certo? Vamos conversar um pouquinho, né? Porque eu vou tentar resumir 700 anos mais ou menos em apenas 10 minutos, 15 minutos. Porque eu acho muito interessante você entender a origem das coisas, porque assim você consegue ter uma clareza maior sobre a sua realidade. Muitas coisas que acontecem no seu presente podem ser explicadas se você estudar o passado, certo? Então, fiquem ligados nisso, ok? Vamos lá. Bom, começando a falar sobre a história da língua inglesa. Por que é importante que a gente estude inglês e saiba e veja quais são os motivos do inglês ser essa língua tão propagada hoje em dia, a língua inglesa ser a língua mais expandida e a mais falada do mundo todo. A gente conversou um pouco no vídeo anterior, falei um pouco mais, deu um panorama geral. Se você não viu, dê uma olhada. Não está muito difícil achar esse vídeo porque é o primeiro do canal e esse é o segundo, então você vai achar fácil o primeiro vídeo, que eu dou esse panorama geral sobre a língua inglesa no mundo. E como eu falei agora há pouco, é muito interessante que para que você entenda o presente, você tem que conhecer o passado. Tanto que inglês é a minha matéria, a minha matéria favorita. E logo depois, o segundo lugar ali de minha matéria favorita estava entre história e filosofia, né? São duas disciplinas que eu gosto pra caramba, porque faz a gente pensar muito, faz a gente refletir. A filosofia na questão existencial e tudo, e a história a você entender o presente, a origem de muitas coisas. Você consegue, na verdade, muitas coisas que acontecem na nossa realidade no presente você consegue estudar ou discernir estudando o passado. Então vamos lá, sobre a história da língua inglesa. Antes de qualquer coisa, lembre-se de que aquela frase que eu falei no início é língua inglesa. Porém, muitos nativos não iriam entender, teriam dificuldade. Quando eu falo nativo, gente, quer dizer pessoas que têm a língua inglesa como a sua língua mãe, a sua primeira língua que ela aprende a falar, certo? O inglês, ele basicamente foi dividido em 3 momentos distintos, 3 momentos diferentes. Esse momento de hoje, que é o que eu vou tentar resumir para vocês, são esses 700 anos mais ou menos, 700, 800 anos, entre 400 e pouco e 1100. Todo esse período, todos esses anos, ele é compreendido como Old English, que é o inglês antigo, que é aquele que eu falei. E de onde veio essa frase, essa pequena frase que eu falei no início? Você vai descobrir já, ok? Então vamos lá. O inglês, como eu falei agora há pouco, ele foi dividido em 3 períodos. O que eu vou focar hoje é entre 450 e 1100 depois de Cristo, que é o período resumido como Old English. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Middle English,
Porque o inglês, ele é basicamente uma salada de frutas ali, tudo foi jogado no liquidificador, bateu tudo e saiu o suco de língua inglesa, que é quais seriam esses ingredientes, ou as frutas para esse suco? Tem francês, tem nórdico, né? Até mesmo o latim tinha influência no inglês, porque, enfim, não vou dar muito spoiler não, que eu vou falar já sobre isso, mas é a origem das palavras cognatas, né? O que seriam as palavras cognatas? As palavras que se parecem muito com português, palavras em inglês se parecem com português, então eu posso dar de police, computer, sei lá, várias palavras, né? Enfim, o que mais são cognatas, attention e por aí vai, porque o inglês, como eu falei, ele também teve influência do latim, por conta do Império Romano, né? Que vinha do latim também, enfim. E o Modern English, alguém sabe quem é esse cara aí que está aparecendo? Se você não sabe, bom, enfim, simplesmente é um dos maiores escritores da literatura mundial, né? Ninguém menos do que o William Shakespeare, né? Então, se você pode até não lembrar ou não reconhecer o nome, que eu acho muito difícil, mas já é muito difícil você não reconhecer o nome, quase impossível seria você não ter ouvido falar em obras como Romeu e Julieta, como Hamlet. Então são obras, são romances, né, que é muito difícil você não ter ouvido falar. Eu posso falar aqui também, não coloquei na imagem, né, mas posso falar aqui de Mary Shelley, que escreveu o Frankenstein, por exemplo. Então tem muitas obras, muitos livros que a gente conhece, mas não sabe a origem. Tá aí a importância de você estudar a história. Muitas coisas que acontecem na realidade, o que faz parte da nossa vida, você não sabe a origem, não sabe por que acontece isso, ou por que isso é assim. Daí vem a parte da filosofia, que eu falei que são duas matérias que eu gosto pra caramba. Resumindo, falando um pouco mais sobre o inglês antigo, né, que é o nosso foco de hoje. Os primeiros registros, vamos dizer assim, era do povo celta. Povo celta que morava no Reino Unido, né, na Inglaterra, que inclusive tem uma pequena diferença que as pessoas acabam se confundindo entre Reino Unido, Inglaterra, Grã-Bretanha, né, por exemplo. Então, todo esse território, essa ilha inteira, que é composta de 3 países basicamente, que é País de Gales, Inglaterra e Escócia, toda essa ilha a gente chama de Reino Unido, a junção de todos esses países, né? Ainda corre aí também, colado ali, a Irlanda do Norte, mas basicamente é País de Gales, Inglaterra e Escócia. O nome dessa ilha toda é Grã-Bretanha. Então, Reino Unido é o nome político da união desses países, basicamente. E Grã-Bretanha é o nome do espaço físico dessa ilha. Sei lá, eu sou de Salvador, né? E aqui do lado de Salvador, a 10 km mais ou menos, temos a ilha de Itaparica. Então, na ilha de Itaparica, faz parte do Recôncavo Baiano, que é toda a região, enfim. Então, o nome da ilha, assim como tem o nome de Itaparica aqui, é o nome da ilha que compreende todo o Reino Unido, que é a Grã-Bretanha. E a Inglaterra é o maior país do Reino Unido, né? É o maior país dessa ilha, que em inglês seria England, como vocês estão vendo aí na imagem. England, que é basicamente uma mistura, um resumo de Anglo-Land, seria the land of the Angles, que são a terra dos anglo. Quem são os anglos? Como assim? Os anglo-saxões, né? Tem os anglo-saxões, tem enfim, os jutos, os frísios, que são povos ali que migraram para a Grã-Bretanha e se misturaram com os celtas, que começou a formar ali, o inglês começou a tomar forma. Mas, como eu falei, um inglês completamente diferente do que como nós compreendemos hoje, certo? Então, se você pega Land of the Angles, ou Angleland, England, né? Então, England seria a Inglaterra em português, né? Que é o país hoje chamado. Bom, agora, antes da Grã-Bretanha, antes do Reino Unido, como eu falei,
lá só existia um povo chamado celta, ou era o povo maior, né? Era o povo celta. Antes disso, os anglo-saxões, existiam várias tribos lá, né? Como eu falei, os anglo-saxões, os jutos, os frísios, e eles ficavam na região do norte da Alemanha, que era chamada de Germânia. Tanto que a Alemanha em inglês até hoje é chamado de Germany. Então ficou o nome Germânia hoje. Se a gente for, é como se os ingleses falassem Germânia, né? Basicamente, a gente chama de Alemanha. Não sei o motivo disso, cabe a mim pesquisar também agora, a história também. Estou me cobrando agora isso, né? Então, Germany, que seria a Alemanha. E ela tem os Países Baixos, né? Tem os nórdicos, enfim, todo esse pessoal aí, eles acabaram migrando para a Grã-Bretanha, que é a região do Reino Unido. Bom, falando um pouco sobre o Old English, né? Aqui é uma pequena imagem sobre os anglo-saxões. Vai aqui algumas dicas para você ver que o inglês ele não é difícil. É só você ter um pouco de raciocínio, né? O que eu quero dizer com isso? O primeiro tópico que está aqui é Earliest Form of Used English Language. Acho que form é um cognato, forma, né? English Language, língua inglesa, não tem segredo. Então, qualquer pessoa consegue traduzir isso. Form of English Language. No inglês, geralmente o sufixo est, que é o est, esse est, ele basicamente dá uma função de superlativo, ou seja, o maior, o melhor. Então, earliest seria o que? O mais novo, o mais cedo, ou no caso aqui o mais antigo. Então, o Old English é the earliest form of the English language. É a forma mais antiga, a forma mais nova que tem, no caso do inglês que a gente conhece, né? Developed from the Germanic dialects brought by the Anglo-Saxons and Jutes. Então, foi desenvolvido pelos povos germânicos, pelos dialetos, né, que eles falavam, que inclusive a Germânia, durante um bom tempo, parte do território dela foi parte do Império Romano, foi dominado pelo Império Romano. Então, daí que vem um pouco da origem do latim e as palavras cognatas em inglês, né? Spoken mainly in England and part of the southern Scotland. Então, ele era falado muito, principalmente na Inglaterra e na parte sul da Escócia. Se você for na Inglaterra hoje, obviamente que com o passar dos anos e tal, isso mudou um pouco, né? Então, o inglês da Escócia é um pouco diferente, o inglês do norte da Inglaterra é um pouco diferente do inglês de Londres, por exemplo, que fica ao sul da Inglaterra. O inglês irlandês também é um pouco diferente, né? Se você já pôde experimentar isso, no caso, se você já vivenciou, se você já foi à Inglaterra, se você já foi à Escócia, se você já foi à Irlanda, você pode escrever aqui, né, que você viveu essa experiência. Grammar was much more complex than modern English. Então a gramática era muito mais complexa, porque estava meio que tudo se encaixando ali, né? Várias tribos diferentes, vários dialetos diferentes. Strongly influenced by Germanic language. Então ele foi influenciado fortemente pelas línguas germânicas. Almost impossible for modern English speakers to understand. Então é quase que impossível as pessoas atuais, os falantes de inglês moderno, conseguirem entender o que era dito antes, certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas palavras que mudaram bastante, né? Ou mudaram um pouco, como era no inglês antigo. Não sou especialista em inglês antigo, tá? Então não vou arriscar pronunciar muito essas palavras aqui do antigo, mas basicamente a gente tem uma noção de escrita, palavras que não, acentos que não tem mais, né? Tinham palavras que eram misturadas com aquelas runas nórdicas. Quem já jogou God of War, o 4, principalmente, aqueles códigos que você usa para desbloquear os baús, né? Então algumas palavras, então mother, olha como mother era falado antigamente, né? Como é escrito também, house, child, king, meat. Então são palavras que mudaram bastante ao longo dos anos. E chegamos aqui ao que seria a matriz ou a semente
da língua inglesa na questão literária. Né? O poema de Beowulf, se não for o primeiro, é um dos primeiros registros, né, de literatura inglesa da história. Que inclusive o Beowulf ele ganhou uma como é que fala? Um filme, né? Uma adaptação cinematográfica das antigas, né? Mas é muito legal. Se você nunca ouviu falar, procure sobre Beowulf, né? É muito legal mesmo, curto pra caramba a história, o filme, enfim. Vamos lá. Cadê? Se vocês não sabem, né, também outra curiosidade, Beowulf ele é a maior obra, né, de literatura no inglês antigo, então não só foi o início, como se consolidou como a maior obra, né, do inglês antigo, e ele foi escrito justamente em mais ou menos 3.000 versos e foi escrito nesse período aí, né, do século 8 ao século 9, mais ou menos, né, ele foi escrito nesse período, que é basicamente a história de Beowulf, enfim, enfrentando o monstro Grendel. É só você pesquisar que você vai ver mais ou menos como foi essa batalha aí, né, de Beowulf e Grendel. Basicamente essa primeira parte do Beowulf fala sobre isso, né? E aí que vem a origem daquela frase que eu falei, né? Riat, we gardena, inardagun. Que no caso, se a gente fosse adaptar isso para o inglês moderno, significaria isso daqui, ó. Listen, we have heard of the might. É como se fosse, ouçam todos, né? Nós já ouvimos falar sobre o poder, que no caso é o poder dos reis, né? Ele começa o poema falando sobre isso daí, ok? Não vou arriscar recitar o poema todo. Se você quiser ouvir como isso parece aquela linguagem, para quem é fã de Senhor dos Anéis ou já assistiu, parece aquela língua dos elfos, né? É algo bem, ao mesmo tempo que é bizarro, é interessante e legal, viu, você ouvir. Aqui está um pequeno trecho do início do poema, isso aqui que vocês estão vendo, certo? E uma ilustração do Beowulf contra o Grendel, que é o bichão lá, né? Correndo, porque como eu falei, temos que resumir 700, 800 anos de Old English em alguns minutos. Esse daqui também eu vou deixar um tempinho para você tentar analisar e ver o que isso poderia ser em inglês moderno. E é uma coisa que é muito, como eu posso falar, ampla, né? Principalmente no Ocidente. Se eu fosse arriscar, sei lá, Father Word, talvez a pronúncia disso, não sei. Isso que vocês estão vendo não é nada mais, nada menos do que o nosso Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, né? Our Father. Que no caso aqui está a tradução, né, para o inglês moderno. Então, Our Father in Heaven, let your holy name be known. Por aí vai, é uma adaptação, certo? Bom, então basicamente isso foi um grande resumo, né, do inglês antigo. Se você assistiu esse vídeo até agora, quero que você comente aí, Pai Nosso, certo? Bom, mas esse era o inglês, né? Se esse era o inglês, que era falado antigo, como é que a gente conseguiu chegar no inglês que a gente fala hoje, né? E essa resposta ela vem em 1066, com a invasão basicamente dos normandos. Um povo que veio da França, né, que mudou completamente a história da língua inglesa. Se você for ver, tem muitas palavras no inglês que tem influência do francês, né? Inclusive a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, a Inglaterra, enfim, já teve um rei francês. Então a influência francesa é muito grande também na língua inglesa, certo? Bom, então é isso, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. Não esqueçam de comentar aí, Pai Nosso. Valeu?